a tarefa de amar os outros. E os ministérios da igreja? É simples o processo? Então, aí essa igreja é uma igreja, né, de pequeno porte, essa específica, ela começou a crescer exponencialmente, porque ela simplificou o processo. Então, as pessoas eram estimuladas a amar a Deus através dos cultos, estimulada a amar ao próximo, aos outros, através dos pequenos grupos, e estimulada a servir ao mundo através dos ministérios, dentro e fora do templo. Tá? Parece com a gente? Talvez a gente não tenha a declaração, mas parece com a gente? Vamos lá. Tudo se encaixa na perspectiva geral. Tudo é guiado pelo processo simples de fazer o quê? Fazer discípulo. Então, qual é a ideia, com as suas palavras, obviamente, né? Qual que é a ideia de discipulado que a gente está trabalhando aqui? Primeiro eu falei, desconstrua uma ideia que é mais clássica, que fazer discípulo seria basicamente o quê? Ensinar a Bíblia. É um aspecto. O que a gente está chamando de fazer discípulo? Pegar uma pessoa que acabou de entrar na sua vida, que é seu amigo, conduzi-la a uma experiência com Cristo de conversão, ela acabou de se converter, conduzi-la a um processo de conexão com o corpo, né? Através dos pequenos grupos, que pode ser vários formatos, depois levá-la um pouco mais adiante, para fazer o quê? Para servir, né, algum ministério, e na ponta que ela se torna um líder que multiplica isso, que isso ela vai fazer parte da vida dela. Isso seria o processo discipulado. Por isso, amar a Deus, amar aos outros e servir ao mundo. Segue um pouquinho. É uma congregação organizada em torno de quê? O processo ele tem que ser objetivo. Quando a gente lê, por exemplo, a nossa visão, que está aqui no nosso papel, cumpre o grande mandamento e a grande comissão, mas é objetivo? Se uma pessoa, uma criança de 5 anos, consegue passar para frente com a visão da igreja nesse parágrafo? Isso aqui é tipo do Yuki, gente. Eu sou complicado, né? Eu me lembro de um projeto Dia Feliz, aí chegou a hora do lanche. Aí me pediram para poder fazer um anúncio para as crianças. Mais de 2.000 crianças aqui. Aí eu falei, por obséquio, atenção aqui por um instante. Meninos, por gentileza, desçam na parte lateral do templo para o lado posterior. Eu comecei, aí um irmão pegou assim, pastor, pelo amor de Deus, você está maluco? Nessa aqui. Aí ele pegou e falou assim, aí garotada, hora de matar a fome. Rapaz, o negócio funcionou. Eu sou muito formal, irmãos, eu confesso que eu preciso aprender, mas vamos lá. O processo tem que ser o quê? Objetivo e estratégico. Quando eu falei para os irmãos do primeiro passo, que é você se conectar com alguém, fazendo amizade, levá-lo a Jesus, conduzi-lo a um PG, depois conduzi-lo a um ministério, fazê-lo um multiplicador, não é um processo? É objetivo? É uma estratégia, e simples. Então, que conduz pessoas em torno dos estágios de um crescimento espiritual. Porque o pastor Esquival disse que a gente precisa, como máxima do processo, levar alguém a ter uma maturidade espiritual, a ponto de se parecer com quem? Com Cristo. E como conduzir essa pessoa no processo até que ela chegue nesse lugar? Essa é a grande questão. Claro que essa simplicidade, nos bastidores, tem 1 milhão de coisas que são discutidas, para que isso funcione em todos os ministérios, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Outra coisa, uma igreja que não é apenas ocupada, mas viva, com ministérios e atividades intencionais. Acabou de surgir um ministério com gestantes. Esse ministério, ele é intencional? Não é só por aí distribuindo kit para mulheres que vão acabar de ter bebê. Isso é apenas o caminho, mas o que a gente quer com isso? Levar a Jesus, tá? Sim. Pode falar. O ministério é o cuidar. Sim. Dentro da rede de cuidado tem as redes. Isso. O ministério, então assim, o ministério cuidar. É o ministério maior. O ministério cuidar. Dentro do ministério tem redes de cuidado. Uma é a rede com cuidado de gestantes. Bom, vamos lá. Então, o ponto é cumprir a missão, mas para isso, os ministérios têm que agir de forma intencional. Intencional, e essa intencionalidade tem que ficar o tempo todo fixada em cima de 2 princípios que são inegociáveis. Quais são? O grande mandamento e a grande comissão. Uma igreja que esses 4 passos são essenciais. Quais são os 4 passos? A gente vai falar muito sobre isso até amanhã. Clareza,
Beleza, então vamos lá. A declaração dessa igreja, a declaração de missão, ela é clara? Qual é a declaração? Não precisa voltar, não. Amar a Deus, amar aos outros e... Vocês acabaram, né, de serem capazes de representar essa igreja. Se alguém me perguntar como que a sua igreja funciona, é essa ali, você sabe dizer. E o processo, esse movimento, melhor dizendo, o movimento é isso que eu falei para os irmãos, é desde o primeiro passo, quando você conhece essa pessoa, até lá na frente, quando ela reproduz. É esse processo que não pode parar. Se a gente consegue cumprir isso aqui, irmão, a gente finaliza com um problema que é crônico há algum tempo em nossa igreja: fechar as portas do fundo. A gente tem uma porta de entrada linda, as pessoas vêm, elas se convertem, elas se envolvem, mas a gente não conseguia, pelo menos na medida certa, numa proporção certa, fechar essas portas, porque a gente não conseguia se organizar para que todo mundo possa servir na igreja, reproduzindo a sua fé, amando a Deus, amando o próximo, que é o que a Rede Cuidado vai cumprir, assim em cima, quando ampliado. Então, a gente quer envolver a igreja inteira, e o pastor Silvio falou que ele quer 80% de efetividade. Aí sim, nem Israel se viu fé como essa, né? Aí assim, tipo, se o Joel está num lugar assim, antigamente, agora não, agora ele já é uma pessoa já mais madura, né? Aí ele fala assim: pastor, quantas pessoas se converteram lá no colégio? Pastor, mais de 500 pessoas se decidiram. Eu falei: gente, calma, eu, pastor Esquival, calma, miríades e miríades. Mas eu também, né? Eu falo do pastel, o pastel tem 2 quilos de frango de recheio, né? Isso é coisa de pastor, tá? Vamos lá, então, clareza, movimento, alinhamento, que é onde a gente precisa focar um pouquinho mais na nossa prática depois, que é tornar esta missão, nesse processo, tão claro que todos os ministérios vão viver exatamente nesse processo, sem tirar nem pôr. Eu trabalho com os adolescentes, vamos dar linguagem, algumas estratégias, mas eles têm que se conectar, eles precisam gerar a condição desses meninos expressarem amor a Deus, amor ao próximo, servir em ministério. Até está falando com o pastor Leonardo, que vai engrossar o caldo do ministério da recepção, os adolescentes, vestido a caráter, com a camiseta identificada, com cartazes de boas-vindas, com frases de efeito. É uma forma deles se sentirem parte do corpo, e não a parte do corpo. Ok? Então, quais são os 4 passos? Clareza. Volta lá um pouquinho, antes, volta. Isso. Clareza, movimento, alinhamento e foco, tá? Esse material eu vou passar para vocês em PDF, todo ele, fica tranquilo, pelo WhatsApp. Mas as ideias fundamentais que você tocou no coração, nossa, que mexeu comigo, anota, porque esse é o seu grifo. Seguindo ali, o que é clareza? Leiam para mim bem alto, no 3. Então isso é clareza. Se alguém perguntar assim, então, como que é a declaração de missão da sua igreja? Como a sua igreja pensa? Ninguém vai te perguntar como é a declaração de missão, né? Mas o que a sua igreja pensa da vida, né? O que ela está fazendo? Você vai ter uma clareza, e para ser claro, você tem que comunicar esse processo de um jeito que qualquer pessoa, até uma criança do Ministério Infantil, precisa entender. Ok? Pode seguir. O que é o movimento? Se não houver movimento, acabou, parou. Vai ser lindo o começo e pronto, frustrante depois. É esse movimento que a gente tem que fazer, até esse moço se tornar capaz de reproduzir, vivendo uma liderança e fazendo esse negócio andar. Quando a gente olha para a UDF faz esse movimento. O senhor fez lá Mulher Única, daqui a pouco mal terminou, ela está engajada no poder potencial, mal terminou, e você vê que tem um movimento produzindo ali, né, consolidação de uma meta da igreja, que é a edificação da igreja, das famílias, né? Então a UDF consegue fazer esse movimento. Então o movimento aí são os passos sequenciais que faz com que as pessoas caminhem de um nível básico inicial até um nível mais elevado na experiência de liderança, de ministério, etc. Próximo. E o alinhamento, o que é? Vamos imaginar, por exemplo, como que o ministério que trabalha com estacionamento, será que esse ministério tem condições de viver o processo que eu falei de pegar lá na ponta e levar lá para o final?
Se a gente pensar só na ação em si, que é olhar os carros, organizar, não. Mas se lembrar que o ministério é feito de quê? Pessoas, elas estão conectadas a outras pessoas, sim, ele pode. Esse ministério pode cumprir esse processo, porque enquanto a pessoa está sendo abordada no carro para poder estacionar, pode-se criar um vínculo, uma conexão. Essa conexão ela pode avançar para um café, para um papo durante a semana, uma mensagem, um bis, né? E no final, esse ministério pode encaixar essa pessoa no processo que toda a igreja está vivendo, ok? Seguindo, e o foco é o comprometimento de... Aí essa parte que dói no fígado, assim, no rim, porque a gente é apegado, né? Nossa, mas esse ministério tem tantos anos, é tão lindo, eu choro quando eu penso. Faz parte do processo, ajuda a cumprir a missão? Não, não ajuda. Então, nós vamos ter que parar por aqui, porque vai tirar da gente o privilégio de a gente fazer o que a gente tem que fazer. Então, a gente precisa enxugar. Hoje, eu tentei dar uma olhada, assim, eu não consegui imaginar um ministério hoje na igreja que está atuando, que estaria encaixado nisso aqui. Hoje eu não vi. Mas pode acontecer, alguém tem uma ideia fantástica, mas só que é uma ideia que não vai nos ajudar a fazer esse processo andar. Então, esse é um ponto importante. Então, quais são os 4 princípios? Começa com clareza, depois movimento, alinhamento e foco. Mais uma vez, clareza. Que coisa linda. Depois me dá o caderno para eu colocar uma estrelinha. Eu ofereço um café. Ainda tem café? Coa mais café lá. Segue aí. Tem uma frase, né, do Alan Moore que diz o seguinte: discipulado é o processo de novos convertidos, educá-los, cumpre o grande mandamento e a grande comissão, essa definição. Você vai encontrar 1 milhão de definições sobre discipulado. Sempre pergunte se essa definição ajuda a cumprir o grande mandamento e a grande comissão. Nesse caso, fielmente, essa declaração diz sobre a grande comissão e o grande mandamento. Pula. Próxima. Bom, o próprio Evangelho de João vai dizer o quê? Fazer discípulo é uma pessoa, está dentro dos versículos 31 e o 15 e 8, vai deixar isso para a gente. Fazer discípulo é uma pessoa levá-la à experiência de ter Jesus como o quê? Eu grifei, não é à toa. Senhor e centro. O desafio do grande mandamento qual é mesmo? Uma fé integral. Se Cristo não for o Senhor e o centro, essa fé nunca será inteira. Será uma fé fragmentada e o discípulo não vai viver a vida discipular. Bom, ser discípulo implica então em um ato de entrega e num processo de obediência. Um homem é discípulo de Cristo quando permanece em sua palavra e glorifica ao Pai. Mas aí o outro detalhe no final então não adianta você ficar por aqui. Você é o cara que convida todo mundo a vir para a igreja. Bacana. É o cara que conecta. E para frente. Não, para frente deixa para outro, porque já não é o meu dom. O ir de fazer discípulos não é uma ordenança para um pastor. Não, é para o corpo. Todos nós podemos, cada um do seu modo, conduzir esse sujeito a uma maturidade cristã. Segue aí. Vou acelerar essa parte porque ela é mais conceitual, tá bom? Então, David Cornfield, eu estive com ele um período num evento da CEPAL, achei fantástica a experiência desse homem, com plantação de igreja, treinamento de liderança. Inclusive, eu sempre brinco que chamo meu filho de David Cornfield, né? É um apelido ele falou, pai, não sou David, não sou Davi, não, pai, David Cornfield. Se o discipulado perder de vista o relacionamento comprometido e pessoal, deixa. O que a grande comissão nos manda fazer? Discípulos. Mas para você fazer discípulos, tem que fazer uma coisa antes: aprender a amar a Deus e ao próximo. Então, não existe discipulado sem relacionamento comprometido. Não tem como, irmãos. Você pode até tentar, você pode ensinar, sei lá, um conceito bíblico para 30, mas fazer discípulo é andar junto. É caminhada.
As pessoas observam a gente muito mais do que nos ouvem. A nossa vida diz muito mais do que as nossas palavras. E isso nos envolve a ter esse relacionamento comprometido e pessoal. Senão não é discipulado. A sua ênfase está onde? Nos relacionamentos. Os irmãos já me ouviram falar 600 mil vezes, eu dizia assim, que os relacionamentos não são um detalhe no reino de Deus. É o próprio reino de Deus. Essa é a ideia do Cornfield. A gente não vive a fé cristã sem relacionamento. Crente mal-humorado, emburrado, rabugento, briguento, inviabiliza a grande comissão. Gente que arruma confusão o tempo todo, que atropela, pisa no pescoço, xinga a mãe do outro e inviabiliza a grande comissão. Porque a gente não pode ter um relacionamento comprometido e pessoal sem o princípio do grande mandamento, que é a expressão de amor a Deus e a alguém. E aí o legalismo mata por isso. Porque o legalismo, apesar de cumprir regras, ele não contempla o relacionamento, ele contempla a regra, e aí você sai matando gente no caminho. Não funciona. Dúvidas sobre essa proposta? Tem a ver com a grande comissão, grande mandamento? O que o David Cornfield afirma? Sim? Ok, segue. Então, discipulado não é um simples método, mas é o quê? É um estilo de vida, que tem que ser intencional e cristocentrado. Por isso que agora há pouco, uma das frases que a gente contemplou, de um autor, ele dizia que Cristo tem que ser o Senhor e centro. A fé é cristocentrada. Os ministérios são cristocentrados. Tudo que a gente faz como discípulos tem que ter Cristo como centro. Então isso é um estilo de vida, porque se você faz isso só domingo, complicou. Você não vai conseguir convencer ninguém. Irmãos, não cabe mais. Jesus está perto de voltar. Pastor, já falaram isso há 2000 anos. Eu não sei, eu tenho essa sensação que a gente está vivendo o último estágio da humanidade. Eu não posso dizer se isso vai durar 50 ou 100 anos, mas o apóstolo Paulo dizia que nesses últimos dias, os homens seriam o quê? Amantes de si mesmos. Seriam inclusive, dados a se colocar como inimigos do bem, da família, se levantar contra pai, contra mãe. A gente começa a ler aquilo que Paulo escreveu a Timóteo e fica apavorado. Está claro que estamos falando desse momento. Eu não sei se os irmãos conseguem enxergar isso. Então, a igreja não tem tempo mais para perder, irmãos. Nós não podemos ser levianos e esquecer que o tempo urge, o tempo grita. O próprio apóstolo Paulo diz que há um gemido na criação, há um gemido no coração humano, há um gemido, até o Espírito Santo de Deus geme. Está escrito na palavra, há um gemido, há um processo de dor, e nós precisamos agir rápido. E para isso a gente tem que descomplicar o processo, agir de forma intencional e colocar Cristo como centro. Aí tem que ser um estilo de vida. Ok? Segue. A igreja de Jesus tem a nobre tarefa de fazer o quê? Vida espiritual, profunda de sentido, mas esse é o detalhe, irmão. Se a gente conseguir esse negócio, nossa, a gente vai ser muito feliz. Porque muitas igrejas conseguem fazer os dois extremos, ter uma igreja leve, mas uma espiritualidade rasa. Outros conseguem uma espiritualidade profunda, muita vida com Deus, mas uma igreja pesada, que cansa. A gente conseguir conjugar essas duas coisas, profundidade em Deus e leveza, uau, aí a gente decola. E essa é a ideia do próprio Cristo, ser profundo e leve. Você acha que dá para fazer isto olhando para Jesus? Dá para a gente tentar ser profundo e leve? Porque a gente começa a aprofundar demais, a gente esquece que é humano, vira anjo, só falta asa. A gente vira juiz do outro, a gente esquece que o outro é humano, a gente vai apontar o dedo, olha, é um negócio sério. Tem gente que é tão espiritual, irmãos, mas tão espiritual que eu tenho até medo de andar perto. Porque está numa órbita que eu não consigo entrar nela. Porque o Cristo que eu e você amamos e servimos, ele sentava no meio do publicano e pecador. Ele sentava em rodas de conversa que um homem santo não podia entrar. Ele tocou num esquife que não podia tocar. Ele conversa com a mulher na beira do poço que não podia conversar. Ele quebra protocolos, ele cura alguém num sábado que não podia curar. Então é um negócio assim para a gente parar e pensar. Então a gente precisa encontrar essa profundidade de sentido espiritual,
mas ao mesmo tempo viver aquilo que o Evangelho nos propõe, que é leveza. É o que diz Mateus, eu não vou ler, só citar para os irmãos, Mateus 11, 28 e 30, que é a proposta de Cristo. Todos lemos já algumas vezes, eu não vou entrar porque a gente já falou sobre esse texto, ok? Mas no finalzinho, os grifos encontrareis, e depois ele diz que o fardo... Você conhece alguém que você conhece na igreja ou fora da igreja, que você vê que é um cansaço, uma fadiga, e que o cansaço e a fadiga vem pela via da fé, da experiência religiosa? Eu conheço um monte, irmãos. É triste de ver isto, porque a fé é tão leve. Cristo não cansa ninguém. Eu gosto de pensar, é uma frase que não é minha, e eu não consigo citar o autor, porque eu não me recordo do autor nominalmente. Foi uma conversa com meu irmão, falando sobre discipulado, e ele citava esse autor com quem ele estava, a quem ele estava lendo na ocasião, que dizia o seguinte, que houve um tempo em que os discípulos de Jesus morriam por causa do cristianismo. Hoje, os discípulos de Jesus morrem de cristianismo. É um pouquinho diferente, né? Você pega os grandes mártires, eles morriam por causa da fé em Cristo, não era isso? Hoje, eles morrem por causa do cristianismo, que é o processo de adoecimento do cristianismo. Estão morrendo de igreja, morrendo de ministério, morrendo de culto de oração, morrendo de estudo bíblico, estão morrendo, porque às vezes não consegue conjugar profundidade com leveza. Eu não quero morrer eu quero morrer por causa de. Aí sim, faz mais sentido. Concordam ou discordam? Muito bem, vamos agora pegar, eu vou, para a gente não prolongar demais, eu vou provavelmente trabalhar um ou dois exemplos de igrejas que são características de uma igreja simples, né? Vamos pegar uma igreja aí que é a Igreja da Cruz. Olha o que diz a declaração dessa igreja, foi a primeira que eu citei rapidamente, agora a gente vai aprofundar nela. Como que é a declaração dessa igreja? Se eu não tivesse nem colocado, vocês já saberiam. Amar a Deus. Qual o objetivo? Ser e gerar discípulos de Jesus. Esse é o objetivo da igreja. A gente só quer ser discípulo e gerar discípulos, que é o pastor Esquivel falou. Ser discípulo e gerar discípulo. Só quero isso. É uma ambição muito grande, irmãos, para um crente em Jesus Cristo? Ser um discípulo de Jesus e gerar um? É o mínimo. O contrário, você se torna o que mesmo? Impostor. Então vamos seguir aí. Como a Igreja da Cruz funciona na prática para cumprir essa declaração de missão? Como que ela expressa esse amor a Deus? As grandes celebrações, são os cultos, ajudam as pessoas a expressar o seu amor a Deus. Mas para isso acontecer, como que tem que ser esse culto? Para que as pessoas sejam conduzidas nesse momento de comunhão coletiva, aprender a expressar o amor dela a Deus, por palavras, atitudes. Como que tem que ser esse culto? O culto tem que ser inspirador. Você não pode entrar num culto que mais parece um velório. O culto tem que ser inspirador, tem que ter vida, de Cristo transbordando. Em cada oração, na palavra pregada, nas canções, na hora que alguém é abordado lá na entrada, na hora que alguém é abordado no estacionamento, tem que ter vida de Deus fluindo, porque o culto não é só o momento, o culto é tudo que fazemos quando nos reunimos como igreja, desde a hora que a gente pega alguém e diz, seja bem-vindo em nome de Jesus, estaciona seu carro aqui, tudo é culto nessa hora. Então esse culto tem que ser inspirador. E o ensino bíblico tem que ser dinâmico, o tempo todo, irmão. Vocês têm me visto pregar, eu fico olhando para trás de quando eu comecei, as reformas que eu fiz no meu coração sobre o pregar o Evangelho. Eu tenho que terminar um culto, eu tenho que saber o que Deus está falando comigo para hoje, como que eu faço isso funcionar agora. Eu não posso ficar conhecendo tudo sobre a escatologia bíblica, ou sobre a teologia paulina, mas eu saio do culto e falo assim, meu Deus, o que eu faço agora? Não sei, eu sei que foi uma benção, o culto foi uma benção, mas eu não faço ideia do que eu faço com isso, né? Meu pastor que me discipulou, pastor Eduardo Souza de Abreu, né? O cara tinha doutorado, né, em linguística, professor lá na Michelin, universidade, o cara era uma enciclopédia, né? E tinha uma irmã, era Ivaci o nome dela, amor? Iaci. Ela sentava assim no culto, né? Ela chega babava assim, nossa, na hora que ela faz aquela cara de, tipo irmã Marluce, quando está concordando,
tipo assim, bênção de Deus. Aí eu falei assim, Senhor, me ajuda, traduz para mim, o que o pastor está falando? De 10 palavras eu entendia 2, mais ou menos. Ele era uma enciclopédia, né, aquele negócio. A irmã assim fala assim, nossa, que bênção, pastor. Eu falei, mas o que você entendeu? Eu falei, não entendi nada, mas uma bênção, você viu? Paz. Aí ela fala assim, eu chega, arrepiei. Aí ele veio aqui um dia, né, pregar numa quarta-feira, veio visitar a gente. Já estava o irmão Cláudio com os irmãos no culto, uma quarta-feira, ele foi orar. Aí assim, Senhor, estou entrando nos teus auspícios, genoflexo em tua presença, alguma coisa nesse nível, né? Aí no final ele falou assim, em nome do nosso irmão Helder. Aí o irmão Glauber pirou a cabeça assim, quem que é Helder? Que é uma referência a Cristo, né? Mas assim, sei lá quem que é irmão Helder. Eu achei que era em nome de Jesus. Irmãos, aí não dá, né? Esse homem que me discipulou, né? Você imagina. Então, o culto tem que ser dinâmico, mas ele, para ser dinâmico, a ideia de dinamismo é produzir movimento, produzir mudança, gerar compreensão, fazer a vida de Cristo fluir no coração daquele que ouve a palavra. Tem que ser dinâmico e tem que produzir uma experiência informal e simples, né? Tem que ser informal e simples. Claro que quando o pastor Leonardo fala, olha para o seu lado e fala para o seu irmão, rapaz do céu, eu falo, Senhor do céu, ajuda ele, Senhor. Convença ele, em nome de Jesus. Eu fico pensando assim, mas porque de repente quem está do lado, não dá para chamar de irmão, né? Tem que prestar atenção, porque tem gente que não é irmão, né? Assim, como é que eu vou, né? Enfim, mas tem que ser espontâneo, e ele é espontâneo, a esposa é espontânea. Eu sou travado, mas eu preciso ser um pouquinho mais informal, né? Mas a experiência tem que ser de uma adoração informal e simples. Se você for numa igreja, que o culto é inspirador, você é recebido com graça, com amor na recepção. No estacionamento você é tratado, né, como família. A hora que você senta, alguém encontra o melhor lugar para você. Você ouve uma palavra que mexe com o seu coração, a adoração te arrebata. Você é envolvido, né, por um tipo de experiência em que Deus é apresentado como centro, como Senhor. Não tem como essa pessoa não aprender algo nesse processo, e isso vai ajudá-la a iniciar um caminho de como expressar o seu amor a Deus. É como se fosse um ambiente pedagógico para que na segunda, na terça, na quarta, ela tenha um parâmetro de como fazer isto na sua relação com Deus. Seguindo, depois ele fala sobre amar as pessoas. E como que isso acontece? Por meio de quê? Pequenos grupos, irmãos. Só que o conceito de pequeno grupo necessariamente não é aquele conceito, a gente tem que desconstruir. Quem fala PG, a gente já pensa na célula, no que nós chamamos, né, de pequeno grupo multiplicador. Não necessariamente, as pessoas precisam ter conexão íntima, partilha. Por exemplo, dentro da Universidade da Família, é um pequeno grupo. Você está ali, né, 4 meses convivendo com um grupo de irmãos, repartindo sua vida, orando e recebendo oração, falando de coisas íntimas, visitando um ao outro, tendo tempo de qualidade. Isso é um pequeno grupo. A hora que você pega a rede de cuidado, tem lá um grupo atuando, fazendo visita, orando por alguém, isso é um pequeno grupo. Não necessariamente tem que ser aquele pequeno grupo formal que a gente conhece. Pode ser, mas não é a ideia, não é essa necessariamente, é essa conexão que sai do mundo aberto e vai para o mundo íntimo, em que você sabe o nome da pessoa, onde ela mora, o que ela sente, o que ela está passando, você consegue entender o coração dela. Ok, seguindo. E servir ao mundo, como que é isso? Por meio de quê? Engajamento em ministérios que se concentram em servir na igreja e na comunidade. Tem vários ministérios que atuam na igreja, por exemplo, no templo, no culto, lá no ministério infantil, aqui, etc. Mas tem vários ministérios que estão fora do templo. O ponto importante é que as pessoas sejam servidas, porque olha lá, os discípulos desenvolvem maturidade, aprendem a trabalhar em equipe, são tomados por um senso de missão e pertencimento. Você pega aquele menino mais peralta que está quebrando a sala toda e diz, olha, fulano, vem cá, você vai me ajudar hoje, você é meu ajudante. Você dá uma tarefa para ele vai ser o guardião da sala, ele vai vigiar os demais colegas, você dá uma tarefa, no final você dá um prêmio para ele, dá um bis para ele. Rapaz, acabou o problema. Você ganhou o coração do menino, né? Porque as pessoas querem se sentir o quê? Pertencentes. Você senta num lugar e sai todo dia, você faz isso 1 ano, 2 anos, 3 anos, você não pertence àquilo, a probabilidade de você ficar naquele lugar é mínima, que é a porta do fundo que fica aberta, a gente precisa fechar, e esse fechar envolve levar essa pessoa a pertencer, a trabalhar em equipe. Quando a gente fez aquele movimento, né, as 2 festas das cabanas,
que a gente levantou recurso lá para... A última foi para o trabalho da congregação, né, da frente missionária. Quantos irmãos estavam envolvidos diretamente no processo? Cerca de 120 pessoas, irmãos, envolvidas diretamente, servindo. Não tem como naquele movimento você não criar conexões, você não sentir o coração do outro, não sentir pertencente. Eu vi um grupo de jovens lavando panela, numa alegria, eu falei, gente, esse povo é muito doido. Eu pensei, né, eu falei assim, não, devem ter dado alguma coisa, né, cheirou giz, tem uma coisa errada ali. Porque eles estavam felizes demais, irmão, numa alegria, um panelaço, aquela bagunça. Falei assim, eu até passei de fininho, falei assim, vai que esse negócio me contagia, né? Eu vou pular para dentro de uma panela daquela que quase me cabe. Uma alegria, por quê? Pertencimento. Esse negócio é nosso aqui, né? A gente tem que acreditar naquilo que a gente prega, e a gente tem que pregar aquilo que a gente acredita, e o pertencer é uma parte importante para que esse processo aconteça. Então, vê como que o passo a passo é dado nessa igreja? Então, qual é a declaração de missão da igreja mesmo? Esquece lá um pouquinho. Não tem como apagar, né? Passa o próximo, deixa aí parado. Qual é mesmo? Amar a Deus, amar os outros, servir ao mundo. Como é que essa igreja disse e está ensinando a sua congregação a amar a Deus? Através das grandes celebrações. Para isso funcionar, o culto tem que ser como? Inspirador, a palavra tem que ser profunda, tem que gerar experiência, tem que envolver todo o culto, como eu disse, lá da ponta, na recepção até o estacionamento, lá no estádio de criança, todo o culto envolvendo, isso gera. E no segundo passo, como que a gente consegue expressar amor às pessoas? Tem que se reunir olho no olho. Quem ama todo mundo, irmãos, não ama ninguém. Sendo honesto com os irmãos, você fala assim, nossa, aqui eu amo todo mundo. Não, você não ama ninguém, me perdoa, você não ama ninguém. Porque todo mundo não tem CPF, todo mundo não tem endereço, todo mundo não tem coração, todo mundo tem sentimento, todo mundo não dá para amar, você ama alguns. No sentido prático, tá? Mas Jesus amou o mundo inteiro. O Jesus que amou o mundo inteiro conhecia o coração de todo mundo, então ele podia amar todo mundo porque ele conhecia todo mundo. A gente não conhece, e nem consegue se conectar intimamente, ok? Dúvidas? O que está rindo, pastor João? A Sara... o nível de Jesus é outro, né? Então, ele pode amar o mundo inteiro, porque ele conhece o coração do mundo inteiro. Eu não consigo, então a gente não ama todo mundo, a gente ama algumas pessoas. Ah, pastor, mas isso é panelinha. Não, não é panelinha, irmãos. Isso é discipulado. Pessoas compartilhando a fé com pessoas. Você não consegue fazer isso com todo mundo. Se torna uma fé impessoal e pobre. Para ela ser profunda e significativa, você tem que ter olho no olho. E como que... Vamos pensar uma coisa básica. A Helene está terminando de fazer, junto com a Magda, o inventário do hall de membros. Vai passar de 700 pessoas. Que pastor que consegue ter intimidade com 700 pessoas? Sem chance, irmãos. Assim, é zero de chance. Você não consegue ter com 100. Você pode se conectar de algumas formas, mas intimidade você não consegue. Sem chance. Por isso que a gente tem que repensar o que a palavra de Deus nos mostra a respeito da igreja de Cristo em Atos, uma igreja que no primeiro impacto da palavra, quantas pessoas se convertem? E a gente fica aquele dilema, uma igreja grande não tem condições, que conversa é essa? A igreja começa grande, e ela estava na casa, ela estava no templo, ela estava na rua, ela partilhava a vida. É só uma questão de entender a nossa declaração de missão e fazer esse processo acontecer através da clareza, do movimento, do alinhamento e do foco, que é o que você vê na igreja de Atos. Certo? Seguindo ali, vamos olhar para aquele. O processo passa pelas seguintes etapas: por meio dos relacionamentos interpessoais, as pessoas que estão sendo evangelizadas pelos membros, que são os discípulos da igreja, são encorajadas a expressar o seu amor a Deus participando dos cultos. Só que a ideia não é trazer alguém para ser evangelizado no culto, é você que está ganhando o coração de alguém no seu trabalho, no seu dia a dia, vai motivá-la a ter a experiência de como é ser igreja, como corpo e família, cultuando a esse Deus que nós estamos apontando para Ele com a nossa vida e ações. Depois, estando nos cultos, elas são encorajadas a quê? Isso aí é o processo, é o movimento, Primeiro ela se conecta na instância mais superficial, que é o culto geral. Estando nesse culto geral, ela é incentivada a participar de quê? De algum pequeno grupo, que seja lá na estratégia dos adolescentes, seja lá na rede de cuidados, ela tem que estar envolvida com um grupo menor. E aí, seguindo,
Estando no pequeno grupo, volta um pouquinho, volta lá. Estando no pequeno grupo, ela é encorajada a quê? A servir em algum ministério. Ela tem que estar engajada em ministério. Por que ela tem que estar engajada em ministério? Lembra quando o Senhor diz, olha, ensina o menino, como? No caminho em que deve andar, não é isso? Não é ensina mas ensina no. Então, como que é esse método de Cristo, que é o método chamado, feio o nome, mas é isso mesmo, é peripatético. Como é que é esse método peripatético? Como é que é esse método de Cristo ensinar? Olha, eu vou fazer, você observa aqui e depois é sua vez, tá bom? Começa comigo, depois é você, aí você repete, depois é ela. É o método de aprender fazendo, observando. Oi? É uma espécie de, não sei se o nome seria isso, mas por aí, uma osmose, né? Tem que criar esse processo de mistura. E nada melhor, irmãos, do que você botar a mão na massa para aprender. Aprender a amar a Deus, aprender a amar alguém, além de você. Esse negócio dá um trabalho, porque na hora que você junta gente dentro de um ônibus para fazer missões no Peru, nos primeiros 100 quilômetros, irmãos, rapaz, é céu na terra, glória, glória, aleluia, não é não? Maranata, violão, 300 quilômetros, silêncio total, 500 quilômetros, está o pastor já fazendo gabinete no banco, no outro, 600 quilômetros, para todo mundo, vamos exorcizar agora, né? Sai em nome de Jesus, porque o negócio já pega, né? Gente, quando começa a andar muito junto, é um perigo, viu? Sim, pastor. Esse processo que eu estou falando aconteceu com Moisés e Josué, né? Que durante os 40 anos, Josué estava ali na sombra, sendo discipulado por Moisés. Com a morte de Moisés, aí ele agora sai para produzir o que ele aprendeu com Moisés. E as experiências que Josué teve com Deus não foi no tabernáculo, foi no campo de batalha. Exatamente, perfeita observação. Tinha uma coisa que eu tinha muito medo no começo do ministério aqui, irmãos, que era mas era uma crença pessoal, não uma verdade. Meu Deus, porque teve momentos bem difíceis, eu falei assim, agora não dá não, temos que encerrar por aqui, porque está ficando esquisito. Para a minha saúde mental e da minha esposa, eu tenho que parar por aqui. Mas de repente, nesse processo, a gente lembra de algumas coisas, que Deus trabalha conosco, e que é preciso aprender a andar em desertos para entrar em Canaãs. Não é possível alguém experimentar Canaã sem suportar os desertos. Esquece, essa regra, ela não pode ser burlada. A gente cresce nesse caminho, e a gente precisa aprender com isso, e eu louvo a Deus por esse caminho. E uma coisa que eu tinha muito medo, Senhor, se eu sair, e agora, o que a gente vai fazer? Vai parar. É claro que a igreja não para, sempre dá um jeito, mas será que ela continuaria na mesma força que ela vinha? Hoje, irmãos, eu não tenho pretensão alguma, mas por acaso Deus me levar agora, a gente não combinou nada por esses dias, né? Mas Deus me levar agora, você sabe assim, eu deito e tenho absoluta certeza, sabe que é zero de dúvida, que a igreja continua andando no mesmo ritmo, não muda. E aí um sucesso, só é sucesso quando ele é capaz de ter sucessores, né? Porque um sucesso, se é Santilana que cita, não sei quem que citou para ela não, mas sucesso sem sucessor é fracasso. Gente que acha que está arrebentando, mas se ele parar tudo parou, ele é um fracassado. Ele não conseguiu fazer discípulos. Hoje a igreja anda, irmãos. Se o Esquival sair, a igreja anda. Se o pastor Paulo sair, a igreja anda. A igreja anda, a igreja entendeu a missão dela e está andando. Ok? Seguindo aí para a gente finalizar hoje. Vamos falar só sobre essa igreja e a gente finaliza. A avaliação do processo. A cada trimestre, o que essa igreja fazia enquanto liderança? Avaliava os estágios. Como é que estamos indo na tarefa de amar a Deus? Como é que estão os cultos, as celebrações? Está funcionando bem a recepção? O estacionamento está ok? O pessoal do louvor está alinhado? Como é que estão as pregações? Está sendo relevante? Era feita a avaliação sistemática a cada 3 meses sobre cada estágio. O estágio de amar a Deus, o estágio de amar os outros e o estágio de servir ao mundo. Para isso você tem que ter o quê? Para você avaliar, você tem que ter informação. Por isso que o hall de membros está indo de vento em popa, está tudo digitalizado. Daqui a pouco a gente vai pedir lá um relatório, a gente sabe exatamente quem somos, quantos somos, como é que está a configuração familiar, tudo está lá. E a gente precisa ter essa noção. Quantos estão frequentando o nosso culto hoje? Os irmãos sabem? Em média? Não. Quantos estão envolvidos em ministério? Faça ideia, pastor. Quantos estão conectados em algum pequeno grupo de relacionamento na igreja? Também não sei. A gente precisa saber
para a gente ver aonde a gente está falhando no processo e dinamizar aquilo que está deficitário ali, que está ruim, ok? Seguindo. Novas equipes e ministérios. Todos os ministérios que surgem na igreja precisam fazer o quê? Tem que alinhar. Com o quê? Nesse caso, com a declaração de missão, irmãos, é chato, mas tem que fazer isso, porque é isso que vai fixar. Amar a Deus, amar aos outros, servir ao mundo. Ah, tive uma grande ideia. Aí a pessoa te apresenta uma ideia linda de ministério, porque ele veio da igreja dele e lá funcionava, que era uma bênção. Vamos conversar. Ajuda a cumprir a missão? Se sujeita ao alinhamento do que é a visão ministerial da igreja? Perfeitamente, então vamos botar para andar. Não, então me perdoe, funcionou lá, mas não vai funcionar aqui. Porque o ponto alto é o foco, lembra? Tirar as distrações. E aí vem ali, um exemplo, se surgir um ministério para estudantes na igreja, como se fôssemos de uma cidade universitária, né, que não é o caso. Este ministério estará focado em levar os estudantes a quê? Amar a Deus, amar os outros e servir. Simples. Não é fácil a gente viver a igreja dessa forma, irmãos? Por que a gente quer complicar o negócio? Né? A gente não, porque a gente não complica. Mas por que as igrejas complicam? Tem que ter um edital, né? Para você entrar naquilo que é mais íntimo da igreja, que é lá o gabinete pastoral, e só lá dentro se detém a sabedoria plena. Poucos entram, e se entrar, poucos saem vivos, né? Porque o negócio é assim, é supra-sumo. Não, a igreja é, na verdade, praticante do que a gente chama de sacerdócio universal. Todos temos acesso ao que é íntimo de Deus para nós, porque é o mesmo Espírito que nos habita. Então, todo mundo tem que ter acesso a isso. Tranquilo quanto a isso? Como que essa igreja é uma igreja real, tá? Como que ela viveu esse processo e como que ela consegue manter isso funcionando? Seguindo aí. Aí é só uma frase, a gente vai finalizar com essa frase. Habilidade de simplificar significa eliminar o desnecessário para que o necessário possa falar. Aí fica um desafio para quem já está engajado em ministério, ver o que é desnecessário no que você está fazendo, individualmente ou coletivamente. Anota, peça a Deus direção, ore sobre isso, porque a gente gasta muita energia com o que é desnecessário. Eu me lembro, irmãos, de assembleias que nós tínhamos aqui na igreja, no começo, uma igreja bíblica, uma igreja saudável sobre vários aspectos, mas muito difícil de andar, é uma igreja lenta, um processo lento. A gente ficava, às vezes, uma manhã inteira de domingo, não estou exagerando não, isso começava ali 9h30, 10 horas, e até meio-dia, 1h, o negócio era tenso, para poder verificar se trocava a lâmpada, que antes era com, tinha um negócio, um quadradinho dentro, um reator, por uma que era de LED, por exemplo. Aquilo aí ia longe, ia alto, né? Pedia a palavra, está na ordem, fora de ordem, daqui a pouco, cala a boca, né? Rapaz, eu daquele meio, pequenininho, novinho, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Era tenso, irmãos. As assembleias eram tensas. Que cor que ia pintar o berçário? Rapaz, deixava sobre a mesa para daqui a 2 meses decidir, era uma confusão. A igreja tem que ser ágil, a igreja tem que agir rápido. Tem aspectos que não. Vamos pensar, por exemplo, a área do ensino na igreja. A gente não sai por aí agindo de forma rápida com o ensino, porque isso é formação de caráter. Mas tem tanta coisa que dá para a gente ser mais ligeiro. Ok? Mas vamos lá. Então, a habilidade de simplificar significa eliminar. Somente como o desnecessário é eliminado, é que o necessário aparece. Nós temos aí 10 minutinhos, acho que dá para passar mais 2 lâminas, para a gente finalizar. Então, vamos voltar aos 4 passos essenciais. Clareza, movimento, alinhamento e foco. Vamos ver se vocês entenderam. O que é clareza, pastor Léo? Com as suas palavras. Transmitir de forma que todo mundo consiga entender a nossa missão, para onde que ele está andando. Pronto. O que é movimento, pastor João? É o caminho que a gente faz para chegar no objetivo. Perfeito. E o que é alinhamento, pastor Paulo? É fazer com que todos os grupos envolvidos, né, pensem da mesma maneira, né, no mesmo foco. E Dalmo, o que é foco? Foco é seguir o alvo. Eliminar tudo que é desnecessário. Pronto. Se a gente conseguir fazer isso, o negócio vai andar. Perfeito? Finaliza com o próximo aí. Quanto aos estágios de crescimento espiritual, deve estar claro para a liderança e para a igreja qual é? O processo, que é a clareza. O processo deve fluir com lógica. O que é essa ideia de lógica?
Você tem que entender de onde está saindo e para onde está indo. Não tem que ficar confuso, senão a gente se perde. E é implantado em cada área da igreja, que é o alinhamento, e por fim precisa abandonar tudo que não está no processo, que é o foco. Vamos finalizar por aqui? Está meio tarde, né? O que vocês acharam? Tranquilo? Dá para descomplicar a vida da gente se a gente fizer isso aí? O que eu achei bacana é que enquanto estudava esse livro, eu falei assim, irmãos, eu vi a igreja nesse processo, só faltando dar nome aos bois e fazer alinhamento dos ministérios e refinar, porque já existe, um pouco melhor o foco. Mas é uma igreja que já é leve, ela é ágil, ela é informal, ela é dinâmica, o culto é inspirador, qualquer um que entra rapidamente se conecta, porque não tem protocolos demais, não tem 1 milhão de pastores lá na frente de terno e gravata, né, um monte de gente fazendo barreira aqui, para poder ninguém atacar o pastor e matar o pastor, né? Alto clero, não tem, assim, a gente é uma igreja simples, né? Graças a Deus. Vamos finalizar hoje, pastor Antônio Carlos. Bem, eu queria falar rapidamente, porque quando eu cheguei aqui na igreja, eu vim visitante e continuo visitante, né? No domingo eu subi ali em cima, dizendo, não, eu agora posso ser tocado também, né? Mas uma das coisas que me impressionou aqui na igreja é porque eu estava estudando esse livro, já faz uns 4 anos que eu vi isso lá na CEPAL, aliás, acho que foi em 2017. E nós temos estudado isso na nossa denominação, mas eu não vi nenhuma igreja que tenha esse perfil, né? Quando eu cheguei aqui eu fiquei maravilhado, né? Porque a primeira coisa que me chama a atenção é um culto inspirador. Sinceramente, para você chegar e convidar alguém para ir na sua igreja, tem que ser um culto inspirador, né? Não pode ser aquele culto amarrado, complicado, longo, né? E etc. Ele tem que ser inspirador. Você tem que sair dali com sabor de que você quer voltar, porque você sentiu ali a presença de Deus. E essa é a parte, vamos dizer assim, mais difícil de ser feita, porque é muito complicado, ainda mais aqui que é uma igreja grande, a tentação é muito grande você aprontar coisas, né? Então, depois quando eu vi o que estava acontecendo com a Universidade da Família, eu falei, opa, já chegou o segundo ponto, né? Que é uma forma de você fazer um discipulado prático, porque a Universidade da Família não é a resposta para o discipulado, mas já é uma ótima escola. E aí cabe à congregação achar a definição melhor de discipulado e ampliar isso. Mas a Universidade da Família já dá todas as dicas. É um grupo comprometido durante 3 meses, com um assunto específico, são 8, 10 pessoas, etc. Alguns grupos estouram, né? Mas é um grupo, então, em que acontece o discipulado. Você tem intimidade, você tem vontade de rever a turma. Tanto que, quando suspende o grupo fica assim meio órfão, né? E agora, o que é que nós vamos fazer? Porque foi tão bom aquele tempo, né? E ali, praticamente, as pessoas se convertem e entram no processo do tal do movimento aí que você está falando, né? E é claro que a parte de serviço, então, nem se fala, né? Porque é uma igreja, por natureza, que serve, né? Eu entrei aqui, eu acho que eu vi mais serviço do que os outros, mas agora, seguindo a sequência, nós vamos focalizar no culto, né? O culto já é bom, tem que ser melhor. O discipulado ou o pequeno grupo tem que ser melhor, ele já é bom, mas tem que ser melhor, para quando chegar lá no serviço, ser um serviço de qualidade, a pessoa saber por que ele está servindo. Porque não adianta se tornar uma igreja ativista social, não funciona, né? Então, amém por isso. Irmãos, essa reunião até essa hora, a culpa é dele, tá? Porque ele fica me dando o livro para ler, pastor, lê esse livro. Pastor, lê esse livro. Pastor, ele é o homem do livro, né? E como ele tem bom gosto, se alguém receber um livro do pastor Antônio, pode ler de olho fechado, viu? Não tem como ler de olho fechado. Mas pode ler. Nós vamos estar encerrando, irmãos. Amanhã a gente prossegue. Vamos tentar chegar às 7 horas, tá bom? Para a gente não perder nenhum tempo. Vamos iniciar às 7 falando.
com o mesmo né, com um intervalo no final. E aí, aquilo que a gente fez hoje, o mesmo grupo vão reunir amanhã, a gente vai refazer de um jeito simplificado, em que a gente consiga contemplar essas 4 bases, tá certo? Porque eu vou pedir para vocês trazerem a declaração de missão, me dizer como que vocês acham que o processo poderia acontecer, esse movimento, esse passo a passo, tá ok? São esses 2 pontos que eu queria que os irmãos contemplassem. E em cima disso, depois a gente vai reunir os pastores e vamos estar trazendo, digamos, uma declaração de missão que seja resultado desse nosso grande encontro. Que não vai fugir muito do que a gente vai estar vendo aqui, talvez dá aí uma cara mais próxima do que a gente é, mas sem fugir muito do que a gente vai ver daqui até o final. Vamos ficar de pé para a gente encerrar? Obrigado aí pelo tempo de vocês.